Fala, meus queridos Homo sapiens, professor Leonardo Oliveira aqui no Humanoide. Solta a vinheta! E então, meus queridos, eu sou o professor Leonardo Oliveira, sou professor de História, mas atuo nas ciências humanas em geral. Especificamente aqui no canal, nós vamos abordar temas variados, abordando aí as áreas das humanas, as muitas áreas envolvendo História, Geografia, Filosofia, Antropologia, atualidades, por que não? E é claro que a motivação para o nosso canal, Humanoide, é ofertar um conteúdo gratuito para vocês, para todos nós que estamos vivenciando essa dura realidade decorrente da pandemia do Covid-19. Então, sem mais delongas, vamos para o assunto. Ao longo da história, muitas sociedades ocultas contribuíram para moldar o destino das nações. E é claro que o Brasil não fica de fora dessa lista. O que você conhece, por exemplo, da independência do Brasil e o que está nos livros didáticos, com toda certeza envolve conhecimentos tradicionais, como o processo decorrente da chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro lá em 1808, isso a famosa data de 1808. E todas essas transformações vindas desse grande evento, com certeza, irão culminar na famosa data de 7 de setembro de 1822, a data oficial da nossa independência. É claro que nós sabemos que não foi um processo homogêneo, mas é claro que é uma data cívica oficial, que foi marcada pelo famoso grito às margens do Ipiranga, independência ou morte, bradado por Dom Pedro I. Pelo menos é isso que nosso hino nacional diz nos primeiros versos. Ouviram do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante, o famoso independência ou morte do Dom Pedro I. Mas galera, os bastidores dessa história representam muitas vezes um labirinto de informações. E fiquem atentos, pois viajaremos agora pelo sombrio universo das sociedades ocultas pelo Brasil. Às vésperas da independência do Brasil, Dom Pedro I acaba enviando uma carta ao seu amigo e ministro José Bonifácio, ele que vai ser um dos arquitetos da nossa independência. No final da carta, escreveu um misterioso pedido. Claro que Dom Pedro I, escrevendo a José Bonifácio, tinha assim escrito: recomende-me aos senhores nossos, e esses símbolos estranhos que vocês estão vendo agora apareceram na carta. Essa frase estranha, cheia de pontos e formatos diferentes, está associado a duas ordens secretas. Uma é bastante conhecida, inclusive mundialmente, é a maçonaria. A outra ordem secreta, ela já é de uma origem brasileira, 100% brasileira, e teve vida curta. Trata-se do apostolado da Nobre Ordem dos Cavaleiros da Santa Cruz, também conhecida como o apostolado. Então nós temos duas ordens secretas, ocultistas para o período, bem sinistras para o período, e que vão acabar apadrinhando a nossa independência nesse período. Dom Pedro I foi iniciado na maçonaria em 2 de agosto de 1822 e adotou o nome Guatimozin, nome do último imperador asteca que tentou resistir aos invasores espanhóis. Os bastidores desse evento, em que os maçons irão orquestrar a entrada de Dom Pedro I na maçonaria, serão capitaneados por Joaquim Gonçalves Ledo e José Clemente Pereira, presidente do Senado da Câmara do Rio de Janeiro no período. E esses dois irão se movimentar para dissuadir o Dom Pedro I de cumprir as ordens das cortes portuguesas, que solicitaram o retorno dele à Europa entre 1821 e 1822. Vocês lembram dessa frase?
se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Pois é, esse é o famoso Dia do Fico, tão celebrado no 9 de janeiro de 1822. Esse momento em que Dom Pedro decide ficar no Brasil, com certeza foi influência direta da maçonaria. O Dia do Fico é uma consequência dessas ações. E em 13 de maio de 1822, a maçonaria concedeu a Dom Pedro I o título de protetor e defensor perpétuo do Reino Unido do Brasil. Ele até se negou momentaneamente a assumir este posto, mas depois acabou aceitando a ideia de protetor e defensor do Brasil. Então, tanto a maçonaria como o apostolado acabaram ajudando e, infelizmente, para eles, também acabaram sendo fechados, cada um a seu tempo, por ordem de Dom Pedro I, que, diga-se de passagem, acabou se tornando um líder extremamente autoritário no Brasil. Dom Pedro I é o cara que iniciou como herói e vai acabar tendo o seu fim político aqui no Brasil de maneira bem autoritária, bem desastrosa e teve até que abdicar. Mas isso já é tema para outra aula. Então a influência dessas sociedades ocultas são inegáveis, tanto na vida política como econômica do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, grandes eventos da história do Brasil tiveram líderes maçons, onde as lideranças principais desses movimentos eram da maçonaria. Prestem atenção nos exemplos. A Inconfidência Mineira, de 1789, contou com os maçons José Alves Maciel e Domingos Vidal Barbosa. A Revolução Pernambucana de 1817 contou com o apoio e liderança do maçom Domingos José Martins. A própria independência do Brasil, na data oficial de 1822, contou com os maçons José Bonifácio e Cipriano Barata. A Confederação do Equador, ainda no período do Primeiro Reinado, em 1824, contou com Frei Caneca, sendo uma das lideranças maçônicas. Se nós pegarmos um recorte um pouco mais à frente, entrando no período regencial, nós vamos ter a Revolução Farroupilha, de 1835, com Bento Gonçalves e Davi Canabarro no movimento, representando a maçonaria. A abolição da escravidão, em 1888, já ingressando na República Brasileira, contou com o Visconde do Rio Branco e Joaquim Nabuco. A proclamação da República Brasileira, em 1889, contou como representantes da maçonaria os nossos presidentes Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e ideologicamente até com Benjamin Constant. Então, essas são muitas e muitas situações onde a maçonaria esteve presente. E esses são só alguns exemplos. Então, é isso, meus amigos. É isso que nós tínhamos para passar hoje. A grande relação que essas estruturas ocultistas terão com a história do Brasil, a grande representatividade dessas estruturas que vai acabar culminando em grandes eventos. Pronto, meus queridos Homo sapiens. Finalizamos o nosso primeiro encontro e já de antemão já te convido para assistir o próximo. Se hoje foi sobre sociedades ocultas, o próximo será sobre uma sociedade que começou oculta e acabou se transformando na maior instituição do mundo, é a Igreja Católica. Então, muito obrigado por todas as mensagens de apoio que eu tive para esse primeiro vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aí, o famoso joinha, se inscrever e se puder compartilhar, eu agradeço. Então, beijão, meus queridos Homo sapiens, e até a próxima.